Olá, buscadores da Super Saúde, participantes do Congresso da Super Saúde, abordando a remissão completa das doenças. Hoje, nós temos aqui como convidado especial Dr. Eudes, conhecido como Dr. Tireoide, logo, um dos profissionais de saúde, focados na medicina da saúde, que mais entende sobre a remissão completa dos sinais e sintomas das doenças da tireoide. Querido Eudes, muito obrigado por você estar aqui, por se dispor do seu tempo para esclarecer muito sobre o hipertireoidismo. Mas, antes de falar no hipertireoidismo, me conta uma coisa. Quais são as doenças da tireoide e por que as pessoas ficam doentes da tireoide? Olá, Ronaldo, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado aí aos participantes por estar aqui. Acho que a nossa conversa vai ser muito produtiva, né? Visto que a tireoide hoje tem muitas pessoas com dificuldade para achar um caminho para elas, né? Então, respondendo a sua pergunta, a tireoide hoje, né, as patologias da tireoide, elas vêm aumentando, né? O próprio Instituto Nacional do Câncer, ele estima que a gente tem um aumento de cânceres de tireoide em torno de 4,5%. Se a gente for olhar, é um número muito grande, tá? E as doenças de tireoide em si vêm crescendo. Tanto dados americanos, né, que o Brasil ainda não dispõe de tantos dados assim, mas tanto dados americanos, os dados internacionais têm mostrado um crescimento, principalmente do hipotireoidismo, que é a doença mais incidente, infelizmente, em mulheres. Ela aparece muito em gestação, mulheres depois da menopausa, ela incide mais. Aparece em homens também, mas uma proporção menor. Então, o hipotireoidismo, né, a doença de Hashimoto, a doença de Graves, né, que é o hipertireoidismo, que é também a forma mais grave, vamos chamar assim, do hipertireoidismo, né, aquela que as pessoas têm os olhos, né, proeminentes, a doença oftalmológica do Graves, né, que é uma doença importante, que leva uma lesão no olho, tá? E o hipertireoidismo por outras causas, por exemplo, radiação, excesso de iodo, né, uso de drogas como a mildarona, a interferon, que podem, né, causar uma reação do hipertireoidismo. Então, a gente divide em hipo e em hiper, ok? Mas o hiper é o tema aqui do nosso momento de hoje. E como que as pessoas, tu falou um pouquinho das causas do hipertireoidismo, o que leva as pessoas a diminuir a saúde da tireoide? A principal causa hoje, né, da literatura médica, que a gente tem buscado e tem lido muito, é a questão intestinal. A desbiose intestinal, ou seja, aquele padrão aonde nós encontramos uma reação imunológica no intestino da pessoa, causando a desbiose, que hoje é um termo até mais familiar para muita gente, é uma das principais causas do desequilíbrio imunológico, da ação, né, do nosso corpo destruindo a tireoide ou modificando essa conversão hormonal da tireoide. Então, a função intestinal, o equilíbrio intestinal, parte dali uma boa parte dos problemas. A outra causa, tirando a parte genética, tá? Eu acho que genética todo mundo tem essa noção, é o contato que nós temos hoje com substâncias químicas. Nós temos muito contato com parabenos, fitalatos, agrotóxico, organofosforados, metais pesados, como, por exemplo, alumínio, mercúrio, chumbo, cloro, bromo. São metais e são elementos tóxicos para o nosso corpo, tá? Que vão afetar a função da tireoide. Isso é muito frequente. Remédios, né, que eu falei um pouquinho, a mildarona, TNF-alfa, né, os interferons e assim por diante. E pessoas que suplementam, viu, Ronald?
Muita gente acha que o suplemento, às vezes, é só benéfico, né? Mas existem suplementos que podem alterar a função tiroidiana. Tem suplementos que brecam e tem suplementos que estimulam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os suplementos. Eu vou até depois citar para você alguns deles que brecam a função da tireoide, porque a gente quer tratar o hipertireoidismo. Tu falou da disbiose como um fator que antecede o aparecimento da doença. Isso, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como que elas podem saber se o intestino dela está com disbiose, ou seja, está com problema na microbiota intestinal. Excelente pergunta. A disbiose, né, ou seja, o processo do ataque da tireoide, ele começa muito antes do exame dar positivo. Então, por exemplo, a pessoa já tem sintomas, né, da possível disbiose, ou seja, ela come, né, e sente um desconforto, ela fica empachada, ela fica cheia, ela fica com gases, cólicas, a irregularidade intestinal, então ela não vai ao banheiro frequentemente, ou, pelo contrário, solta o intestino e ela começa a evacuar demais, ou seja, come e vai ao banheiro, né, com umas fezes mais líquidas, né, não naquela forma de salsicha, que seria o ideal, né, para a gente ter. Então, é um sinal. E alguns alimentos, né, aí entra mais uma história que é a intolerância alimentar, né? Então, tem pessoas que não conhecem que são intolerantes a alguns alimentos, como, por exemplo, glúten e leite, que é um grande vilão hoje, né, em termos da tireoide. Eu tenho uma casuística, Ronald, eu uso muito o exame de intolerância alimentar. É uma prática comum a gente solicitar esse exame, que hoje está disponível na maioria dos laboratórios, e a gente se deparar com esses dois elementos como sendo número 1 e número 2 na lista estatística dos alimentos. Então, o leite é o campeão, é o que mais aparece na nossa casuística. O segundo é o glúten. Então, na minha casuística lá, são esses dois os principais. Aí vem, pasme, vem clara de ovo é muito frequente, e o quarto, seria as castanhas, né? Castanha do Pará, por incrível que pareça, né? Você deve estar se perguntando, poxa, e a questão do selênio, né? Que é tão importante, da castanha do Brasil, castanha do Pará. Meu amigo, aparece muito esse item ali no exame de intolerância. Então, a intolerância alimentar com a disbiose, ela vem muito antes. Aí ela vai minando a sua tireoide, ela vai destruindo células por uma ação autoimune. Ok? Beleza. E agora falando sobre como que a pessoa pode saber que está com um problema na tireoide antes de chegar no médico? Quais são os sintomas iniciais? Exatamente. No caso do hipertireoidismo, a pessoa começa a perceber que ela fica mais irritada, o humor dela é mais instável, ela começa a ter batedeira, né? O coração começa a acelerar, ela pode ter tremores ali na extremidade, ela vai pegar uma coisa ou ela vai fazer alguma coisa e tem tremores. Ela começa, né, a emagrecer, ela começa a perder peso. O emagrecimento sem causa definida é um sintoma muito frequente do hipertireoidismo. Além disso, ela pode ter alterações de temperatura no corpo. Ora está gelado, ora está quente. Então, ela fica totalmente descontrolada. E aqueles sintomas do hiperfuncionamento, né? O próprio intestino funcionando demais, ela não dorme, ela tem insônia, não consegue ter um sono reparador. Esses são sintomas muito frequentes do hipertireoidismo. Eu deixei passar uma pergunta e agora eu me dou conta que ela não pode ficar no ar. Você disse que algumas pessoas desenvolvem o hipertireoidismo por uma suplementação errada, tomam iodo a mais, isso? Isso.
Que é o Lugol famoso, que muita gente usa sem acompanhamento médico, né? Ou tem mais alguma coisa? A sua pergunta é muito pertinente e até eu quero dar um alerta aqui para as pessoas que tomem muito cuidado com a reposição de iodo, tá? Mesmo o Lugol, o Fucus, né, que é uma alga, o clorela, Fucus, tá? E outros, né? Existem comprimidos aí no mercado. Então, qual é o grande perigo do iodo? O iodo é bom quando você está precisando dele. A tireoide, ela precisa muito de iodo para funcionar, né? Então, cerca de 3,5% a 4% do iodo que a gente ingere é usado pela tireoide. Então, ele é um elemento importante para a conversão de hormônio. Só que assim, quando a pessoa sai tomando, por exemplo, Lugol aí, a torta direito, e não faz a dosagem do iodo na urina, então, hoje, a gente solicita a dosagem do iodo urinário, amostra única, que é um exame bastante simples, e a literatura médica, ela diz que você precisa ter, no máximo, 300, 310 de iodo urinário. Ou seja, se você tiver muito pouco, a função tiroidiana fica deprimida. Se você tiver demais, vamos supor, você dosa lá o iodo na urina, a pessoa tem 700, o que acontece? Ela está com excesso de iodo. E esse iodo interfere na função da tireoide. Tanto no caso do Hashimoto, porque ela pode precipitar a ação dos anticorpos, né, do anti-TPO e até da antitireoglobulina, ela pode aumentar, ela pode detonar esses anticorpos e, como eu falei, causar uma lesão, né, junto ao hipertireoidismo. Então, precisa tomar muito cuidado com o iodo. Você perguntou dos outros suplementos, né? Então, a gente usa 2 suplementos para minimizar a função da tireoide em doses altas, tá? Vamos registrar aqui que é doses altas, que é a L-carnitina e a quercetina. Então, a quercetina, ela diminui a atividade hepática, né, do T4 para T3 em doses mais elevadas. E a L-carnitina, quando se toma doses elevadas, né? Por que eu estou falando de elevadas? Por exemplo, 2, 3, 4 gramas de L-carnitina inibe a função tiroidiana, ou seja, inibe a conversão da função tiroidiana. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o tipo de suplemento, a quantidade que é utilizada. Então, depois eu posso falar de suplementos melhor, até os que a gente usa no hipertireoidismo, mas esse alerta é muito importante. E o diagnóstico do hipertireoidismo é feito no exame de sangue simples, né? Isso. A forma mais simples da gente descobrir, né, o hipertireoidismo é o TSH, o T3 livre, o T4 livre. Em alguns casos, a gente precisa do T3 total e do T4 total. E uma coisa que é uma briga muito grande no meio médico aí, mas que eu discordo totalmente, é que muita gente fala que o T3 reverso não tem função. Então, eu utilizo muito no dia a dia o T3 reverso. Eu acho um exame fantástico para você descobrir a conversão de T4 em T3. Né? Além do nosso famoso, né, do SHBG também, né, que ele nos dá não só os hormônios sexuais, mas ele nos dá se o T3, né, que é o hormônio ativo da tireoide, ele está chegando nos tecidos. Então, poxa, se eu tenho T3 reverso, se eu tenho um SHBG, eu consigo saber se está havendo conversão e se está chegando nos tecidos do nosso corpo o T3, né, que é o hormônio ativo da tireoide. Então, a gente dosa um monte de coisa, não sei se você tem interesse em saber de todos, mas a gente pode comentar se você quiser. Já estamos dando uma boa pista. E daí o indivíduo tem o diagnóstico de hipertireoidismo. E daí ele vai na medicina tradicional, essa que nós aprendemos nas faculdades de medicina, e recebe o diagnóstico e a sentença. Você está com hipertireoidismo, terá de tomar remédio para o resto da vida. Isso aí é inevitável ou a gente pode reverter esse diagnóstico?
Olha, a nossa experiência, né, da equipe que trabalha comigo é realmente de reversão, sim. A gente consegue ter casos, né? E medicina, uma coisa que eu aprendi nesses anos todos que eu tenho de medicina é que a gente nunca pode fechar um diagnóstico, né? E colocar aquela cruz na pessoa, tá? Então a gente sempre tem que ser otimista e com esse advento, né, dessa visão mais ampla da medicina, ou seja, tratar essas pessoas, né? Tratar o intestino, a intolerância, a desbiose, acertar a dieta, suplementar, melhorar o nível de estresse, outras medicações que começaram a chegar aqui no Brasil, né? Exemplo, canabidiol e assim por diante, a gente consegue tratar essas pessoas e elas têm um efeito remissivo muito interessante. Né? Elas estavam lá prontas, por exemplo, para fazer uma iodoterapia, uma radioterapia, ou eventualmente estavam prontas para uma cirurgia, e elas acabam instituindo todas essas medidas que eu falei e conseguem reverter processos. Então, isso não é uma coisa, o corpo tem uma plasticidade muito grande para isso. Vamos reforçar isso, assim, falando um pouquinho mais, por ordem de importância, que você coloca para o seu cliente para reverter o hipertireoidismo. A primeira coisa que a gente tem que convencer esse cliente é mudar a sua vida alimentar. Então, tratar o intestino, tratar a intolerância alimentar, instituir uma dieta autoimune anti-inflamatória, que, lógico, a nutricionista entrevista, a gente tem exames para isso, eu diria que é o fator fundamental. Então, a pessoa se livrar desses alimentos, né? Glúten, leite, lógico, a gente testa, mas é importante. Se livrar da glicação, né, da resistência insulínica. Então, assim, mesmo o indivíduo hipertiroideu, ele pode ser obeso. E um indivíduo hipotiroideu, ele pode ser magro. Então, não tem essa história, o gordinho é hipotiroideu, porque a tiroide funciona menos, e o hipertiroideu é magrinho. Não é bem assim. A gente vê pessoas de todo tipo. Agora, a dieta é fundamental. A mudança desse padrão de vida, ela não está com resistência insulínica, é o passo número 1 que a gente faz. E você começa com uma dieta low carb ou vai mais intensa numa dieta cetogênica? Nós usamos, na verdade, um padrão parecido com a FoodMap, tá? Então, a gente vai lá, quando os clientes têm, né, o teste de intolerância alimentar, a gente seguia por ele. Quando ele não tem, a gente faz uma dieta com retirada de alguns elementos, né? Pelo menos por um período de 30 dias. A gente retira o leite, o glúten, derivados de feijão, né? Os alimentos glicantes, tudo que tem as porcarias químicas, né? A gente procura convencer aquele cliente a tirar coisas que tem muito agrotóxico, né? Que são industrializadas. Então, é comer comida de verdade mesmo. Tá? Então, esse é o primeiro passo para tudo, né? Não só para tireoide. E o segundo passo? O segundo passo, nós vamos ensinar o cliente a tirar as substâncias tóxicas que estão em contato com o corpo dele. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar os disruptores endocrinológicos. Ou seja, são aquelas substâncias que vão alterar a nossa função hormonal. Então, aí entra os parabenos, os fitalatos, os metais pesados, né? Alumínio, essa coisa toda que a gente tem muito contato. Então, um simples desodorante antitranspirante, aqueles que duram, né, 48, 72, cada vez está durando mais, né? É um absurdo, né? Timerosal, né, que é aquela substância que, na verdade, é um antibiótico, né, que tem muito no sabonete, em shampoo, em um monte de coisa, a gente desaconselha as pessoas a usarem isso. Então, a gente faz a limpeza de toxinas, metais pesados, né, que ela tem um mínimo contato. A gente pede para a pessoa parar com flúor. Então, os dentistas que me desculpem, mas a gente não tem experiências muito boas com flúor. A gente dosa o flúor na urina, né, o fluoreto urinário, e muita gente vem com ele alto, porque usa uma carga de iodo extremamente alta. Então, a limpeza disso daí é muito importante. E o cloro tem importância? Tem muita importância, porque o cloro,
Ele, olha, na tabela periódica, a coluna do iodo, você tem o cloro, o bromo, tá? E o astato. O astato é um metal bastante raro, né? Mas o cloro e o bromo, eles estão ali. Então, se a pessoa está usando na casa dela água sanitária, está usando muito produto clorado, ela vai em piscina que tem cloro, né? Então, essa história que a piscina ozonizada não tem cloro é balela. É obrigatório no Brasil adicionar cloro, mesmo na piscina ozonizada. Então, a inalação do cloro, né? O cloro que é volátil, né? Essa inalação do cloro é extremamente maléfica, né? Para nossos receptores. E o cloro da água da torneira, que toma, e o cloro do chuveiro? Exatamente. Então, assim, a pessoa que tem uma sensibilidade alta, né? Infelizmente, a gente não tem um exame muito preciso para medir o cloro. E a gente não sabe como que está chegando essa água na nossa residência. Algumas cidades têm uma coloração mais alta e até falam, não, mas quando chega na sua torneira, é pouco. Mas veja só, você soma a água do seu banho, que quando aquecida, ela libera vapor de cloro, tá? Existem filtros que você coloca ali na saída do seu chuveiro que bloqueia, né, uma boa parte do cloro. Isso tem no mercado, é muito simples. A água filtrada, né, ela de certa forma não elimina determinados metais, né? Não é tão frequente assim. Então, a água da piscina, que a pessoa às vezes gosta de natação e tal, também ela não consegue controlar. Então, você junta produto de limpeza, água do chuveiro, a água bebida. Então, você vai somando, a quantidade de cloro é muito alta. Então, é um problema. A gente recomenda que a pessoa tente eliminar isso. E o terceiro passo, qual é o... Vamos lá. O terceiro passo é tentar melhorar os fatores de estresse dessa pessoa. Então, a gente ensinar para ela que ela tem que dormir bem, que ela tem que ter uma qualidade de vida, ela tem que se exercitar, ou seja, todas as medidas que levam ela a ter um bem-estar físico. Então, se ela quiser meditar, fazer um yoga, fica a critério dela, né? Se ela quer uma musculação, uma atividade mais intensa, ela se sente bem, excelente. Então, o que ela precisa é manter o corpo ativo, né? Tomar sol. Então, as pessoas hoje não tomam mais sol, elas não estão mais em contato com o sol. Então, isso é importante. A gente ter contato com a natureza, né? O famoso aterramento, ou seja, você andar descalço, né? Ali na grama, eu adoro fazer isso, né? Você levanta de manhã, você pega aquela graminha orvalhada, assim, você começa a andar descalço, né? É um aterramento, é você fazer troca iônica, né? Fazer um detox. Então, dentro desse outro princípio, a gente faz o detox, a detoxificação do corpo. Então, por exemplo, a sauna, o Ronald, é um procedimento milenar já, né, de limpeza do nosso corpo. Então, eu aconselho muito os nossos clientes a fazerem sauna, tá? Preferencialmente a sauna infravermelha, que é uma sauna muito eficiente, você pode até ter em casa, se a pessoa quiser, né? Simples, não é caro. Se tiver dinheiro, é cara, né? Dinheiro, né? A sauna, às vezes, que você tem num clube e tal, tomar um pouquinho de cuidado com a sauna a vapor, né? Porque é óbvio que, às vezes, a água que vai na sauna a vapor é clorada. Então, mas eu vejo aí que a maioria das saunas tem um tratamento de água muito bom, né? Até usam águas de poços artesianos, assim por diante. Mas a sauna é um procedimento muito interessante. O detox intestinal, ou seja, a limpeza intestinal, né? Que você faz ali com as dietinhas, depois você usa o sal amargo, né? O cloreto de magnésio. Você pode até fazer um detox hepático associado com isso. A gente tem orientado essas pessoas com extrema eficácia. E o jejum tem valor nessa terapia? O jejum foi uma excelente pergunta. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o jejum, porque no caso mais do hipo, na verdade,
O jejum, ele, em alguns indivíduos, o jejum mais prolongado, ele pode atrapalhar um pouquinho, vamos dizer, ele pode estressar um pouquinho essas células tiroidianas. Apesar de ser uma técnica fantástica, né, de reequilíbrio, até de desintoxicação do corpo, e para emagrecer uma técnica muito interessante, a gente tem que tomar cuidado nesse estresse da glândula tiroidiana. Então, a gente usa em casos que estão um pouquinho mais equilibrados. É importante a gente esclarecer mais esse ponto. Então, se o indivíduo se preparar para conseguir aceitar uma pausa alimentar de 16, 18 horas, um jejum intermitente, ele não vai ou pode estressar a tireoide mesmo assim. Pode acontecer. O que eu recomendo é a nossa prática de experiência, né? Diz que essa prática é muito boa depois que a gente institui essas outras coisas que eu comentei. Então, não é uma prática condenada, absolutamente. Eu considero uma prática fantástica. Porém, a gente vai instituir num segundo ou terceiro momento do tratamento dele. Perfeito. Depois de feito, tem mais uma série de coisas que se faz. No final de tudo, entra o suplemento. O suplemento, ou seja, até é importante a gente colocar aqui a questão dos lactobacilos, né? Então, os lactobacilos, a gente também não entra já de cara. Por quê? Porque se esse intestino do indivíduo não estiver preparado para receber o lactobacilo, ou seja, se ele é um desbiótico muito grave, né? Você faz lá o exame da desbiose, né? Você colhe fezes ali, manda fazer o exame, né? É feito lá em Santa Catarina, tem um pessoal muito bom que faz essa análise, né? São Paulo também tem. E se ele tem lá um desequilíbrio muito grande da microbiota intestinal, não é a primeira conduta você já inocular lactobacilos, porque ele não vai responder bem. Então, tem muita gente que vai lá, compra lactobacilos, começa a tomar, mas não é o momento certo. Então, se ele não tratou a intolerância, não tirou alimentos intolerantes, não tirou toxinas e não começou a meio que limpar esse intestino, o lactobacillus não vai ser bom. Ele pode ser até ruim, né? Então, a gente tem essa sequência de coisas, tá? E não sei se você quer que eu fale de suplementos ou coisas... Fica um pouquinho no lactobacillus aqui, que eu tenho uma dúvida que é uma dúvida geral, assim. Quando está indicado, quando você entra, com que quantidade de lactobacilos você coloca dentro das cápsulas, de probióticos? Olha, no caso da tireoide, você tem elementos que respondem melhor, né? Você seguir um pouquinho pelo exame da microbiota, o exame da microbiota, para nós, é fantástico, porque ele vai nos guiar, né, a quantidade, mas a gente usa a dose alta. A gente chega a usar 10 bilhões, doses bem altas, 50 bilhões, né? Coisa muito alta, selecionando alguns probióticos, prebióticos, né? Conforme o caso. Mas a gente usa dose alta mesmo. Perfeito. Okay? Tá. E os demais suplementos, Eudes? Vamos lá. No caso do hipertiroidismo, né? Eu não posso deixar... Na verdade, não é bem um suplemento, mas eu acredito que seja um dos medicamentos, né? Uma das alternativas mais interessantes para tiroide, que se chama naltrexona, a LDN, né? Então, a nossa experiência com LDN, né? Com a low dose, com a baixa dose, a microdose da LDN é fantástica. Então, quando você sai ali das microdoses e tenta atingir a dose plena, né? Que hoje é 4,5 miligramas da naltrexona, o resultado, tanto no hiper como no hipo, e principalmente no Graves, é muito interessante. Suplemento, né, que seria utilizado é o canabidiol uronal. Agora, apesar das confusões que aconteceram aí nos últimos dias, né, no último mês, mas o canabidiol, né, utilizado da maneira correta para o cliente, ele é um extremo anti-inflamatório e modulador imunológico.
Então, a nossa experiência com canabidiol em doença autoimune, né, não só gastrointestinal, reumatológica e tireoide, é muito interessante. O canabidiol diminui o processo inflamatório, ele reduz a resistência insulínica. Então, é uma alternativa fantástica para a gente estar usando. Então, temos que pensar com muito carinho no canabidiol, ok? Outros suplementos, né? É muito comum as pessoas saberem do zinco, do ômega 3, da curcumina, do ácido alfa-lipoico, da vitamina D e da glutamina. E a glutationa também é importante para a função tiroidiana. Então, são suplementos que entram no nosso trabalho. Quer perguntar mais alguma coisa? Só para acentuar, né, de que os suplementos é o final do trabalho, né? Primeiro é todos os outros processos. E a cereja do bolo é o suplemento. Não adianta botar só a cereja e não ter bolo. Isso, perfeito. Por quê? Muita gente, né, fica ansiosa para o suplemento. Fala, ai, mas você não vai me dar nada, você não vai prescrever um suplemento. Então eu falo, calma, gente. Você tem que aproveitar o suplemento. Então, se aquele intestino não está permeável para receber, para absorver o suplemento, mesmo que seja um ferro, tá? Mesmo que seja, sei lá, uma B12, né? Que tem uma péssima absorção intestinal. Mas, assim, o suplemento, se você já entra com cargas altas no primeiro momento, esse intestino não está preparado. Então, ele não vai absorver tudo que você espera. Você entra com carga alta de lactobacilos, que custa caro, você sabe bem disso, né? Você está queimando uma etapa. Então, não é assim que faz. A gente faz diferente. Mais algum suplemento? Mais algumas? Sim. A ashwagandha, né? A ashwagandha hoje, ela é um modulador da função da suprarrenal muito importante. Porque a tireoide, ela tem uma relação com a glândula suprarrenal direta. Então, o que muitas vezes acontece? Eu acho que esse fato que eu vou te comentar é muito importante. Muita gente trata a tireoide, mas esquece que a tireoide tem uma relação com a glândula suprarrenal muito direta. Então, se esse indivíduo tem uma disfunção do eixo HPA lá, né? Se ele está com essa disfunção, aqui no Brasil o pessoal não gosta muito do termo fadiga adrenal, tá? A gente nem pode ficar muito questionando isso, porque é muito controverso, mas fora do Brasil, isso é uma prática extrema. Então, olhar o cortisol, se possível salivar, né, em 3 tempos ou 4 tempos, seria fantástico. Por quê? Se esse cortisol está muito deprimido, né, essa suprarrenal, ela está, entre aspas, cansada, né, ela não está conseguindo produzir, por N fatores. E se você dá uma carga, vamos supor, de hormônio de tireoide, vai? Então, vamos supor que essa pessoa seja um hipo. E você dá uma carga de hormônio de tireoide, a suprarrenal não aguenta isso. Então, aumenta esse grau de disfunção. Se a pessoa está em hiper, né? E essa suprarrenal está lá muito louca, produzindo, né, cortisol em doses excessivas, né? Você tem que modular essa ação. Então, a ashwagandha, né, que é um dos principais elementos de modulação, né, rhodiola rosa, em algumas pessoas, são elementos fundamentais para você modular, né, essa suprarrenal. Então, a gente usa bastante. Agora, o Ronald tem 2 suplementos que são fundamentais no tratamento do hipertireoidismo, né? Que seria o Lycopus europeus, né? Que é o conhecido como Buglywheat. O Buglywheat é o nome que se acha por aí para comprar, tem até gotinhas, né? Em vários locais. E o Motherwort, né? Que seria o Leonorus cardíaco, né? Cardíaca, que seria uma outra planta que também é interessante. Inclusive, o Leonorus, né? Ele tem uma ação muito parecida com o metimazol. Ele consegue bloquear legal aí as funções, né? E a gente usa muito o Buglywheat, que eu te falei, com a erva cidreira, com a Melissa officinalis. Então, a Melissa officinalis, o Buglywheat e a Motherwort são plantas, né,
que tem uma ação interessante para frear sintomas do hipertireoidismo e até frear a conversão. E pode colocar os 3 na mesma cápsula? Pode. Né? O Licopus, o Leonoros e a Melissa podem ser usadas como tintura mãe, pode ser usadas na forma de extrato e assim por diante. A gente acrescenta quercetina, a gente acrescenta... Aí entra a L-carnitina, que eu estava te falando, né? Então, a L-carnitina, ela tem uma propriedade bastante interessante, né? De inibir um pouco essa hiperação do T4 para T3, então ela segura muito, mas tem que ser em dose alta. A literatura diz que pode chegar até 4 gramas por dia de L-carnitina para inibir a função. Interessante, né? Maravilha, Eudes. Tem uma participante que está perguntando aqui, e a pergunta é bem pertinente. Se alguém já tem um hipertiroidismo há décadas, e chega no teu consultório depois de 30, 40 anos de tudo que é tipo de tratamento, essa pessoa ainda tem esperança de fazer uma remissão dos sinais e sintomas e, entre aspas, curar o hipertireoidismo? Olha, a maioria das pessoas que a gente recebe, ela já tem um tempo de doença, né? Não é recente. Agora, se ela está disposta a mudar e realmente ela segue protocolos, né? A gente tem eficácias incríveis. A gente tem visto, sim, na prática clínica, eficácias incríveis, melhoras absurdas, realmente. Reversões, na boa maioria dos casos. A gente não pode falar que, obviamente, cura todo mundo, isso é ridículo, né? Mas mudando um pouquinho a pergunta, se chegar no teu consultório alguém que assume completamente o tratamento, se atira de cabeça, faz religiosamente tudo que tu mandar, mesmo assim, pode não curar? Pode ter casos que não reverte. Então, assim, mesmo que a pessoa fale, eu estou seguindo a dieta, estou fazendo isso, estou suplementando, tal, às vezes já está tarde demais, né? Então, no caso do hiper, né? Se a pessoa tem um Graves, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela lesa coração, lesa a parte ocular, então a gente toma cuidado. Mas, assim, a gente tem tido grandes respostas. Eu tô muito feliz em ver isso, essas pessoas que caem de cabeça, né? Então, se ela não faz, aí a gente não pode garantir nada. Mas tem casos que você tem que indicar a iodoterapia, né? Então, o tratamento definitivo é a radioterapia, né? Quando bem feita, é uma terapia eficaz. Eu acho que ela seria até melhor do que se fazer a cirurgia da tiroidectomia. Então, vejo como uma grande alternativa. Por quê? Porque depois você fala, mas o iodo matou a glândula, né? Mas eu volto na plasticidade. Então, o corpo é muito plástico, ele tem plasticidade. Então, ele volta a fazer um reequilíbrio. Então, eu acho que é melhor o iodoterapia do que arrancar a glândula. Beleza, Eudes. Acho que a gente conseguiu esclarecer muito e dar uma esperança muito grande para todas as pessoas que têm hipertireoidismo e como também outras doenças da tireoide. Eu gostaria que tu mandasse uma mensagem de coração para o coração das pessoas que estão assistindo esse congresso. Vamos lá, pessoal. Olha, a grande recomendação aqui, a grande coisa que sai do coração de um médico aí que tem mais de 38 anos de formado, é assim: não desistam, vão atrás, leiam, tá? Se o teu médico não está tendo a resposta que você espera ou não tem nada a ver com isso que a gente falou, procura outro profissional. Você tem hoje profissionais muito bons, você tem nutrólogos, nutricionistas, você tem muita gente hoje que sabe tratar tireoide muito bem. Então, não se conforme com aquela, não é assim mesmo, ou aquele feijãozinho com arroz. Vamos abrir a cabeça, vamos ler, vamos procurar informação, porque realmente isso é muito importante. Espero que todos vocês tenham aproveitado bem. Falamos muita coisa aqui. Muita coisa, às vezes, que você pode ter ficado em dúvida, faz parte do seu trabalho pesquisar, estudar, aprofundar esses conhecimentos. Isso mesmo.
Obrigado, Eudes. Obrigado a todos vocês. Uma super saúde para vocês. Um grande abraço. E para ti, Eudes, um abraço meu todo especial pela tua gentileza. Muito obrigado. Estamos aqui. Pretendo falar mais contigo. A gente fazer umas lives aí que vai ser muito legal. Beleza.